Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde pra você, e aí, tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, tá tudo Band. E uma vez mais na tela da Band, Carlos Henrique, arroba CH bate pesado. Bom feriado pra você, bom começo de semana pra você, que quarta-feira continue chovendo ainda mais. Bom feriado só se for, então, qual o próximo feriado? 15 de novembro, porque o feriado de ontem já foi, né? Ô, Rubinho Barrichello, você tá adiantado, hein? Olha aqui, uma vez mais na tela da Band, José Arnaldo Canizinho, o Escorpião Rei. Olha, outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida. Ele está falando desse feriado que virá no mês que vem. Tá? Está adiantado, né, Zé? Deixa ele falar, desse Zé. feriado. Eu tenho uma pergunta que eu faço para mim e vou deixar para vocês. Não tenho a resposta. O futebol traz para você mais alegria ou mais sofrimento? Pense, eu não tenho nenhuma explicação sobre esse assunto. Responda pela nossa fanpage. É isso aí, é só você entrar lá, Jogo Aberto Campinas, coloque lá a sua resposta, o seu comentário. Se o futebol traz mais alegria ou se traz mais tristeza, sofrimento, se traz mais dor para você, tá bom? Tá aqui embaixo o nosso endereço eletrônico. Vamos falar da Ponte Preta. Macaca joga nesta quarta-feira, 7h30 da noite. Lugar de Ponte Pretano vivo! É dentro do Majestoso. O jogo é decisivo, é contra o Vasco. Vinícius Bueno tem as informações. Diz aí, Vinícius, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, para todo mundo ligado na tela do Jogo Aberto Regional. A Ponte Preta fez na manhã desta terça-feira o seu último treinamento antes do jogo de amanhã contra a equipe do Vasco da Gama. 7h30, a bola rola aqui no Majestoso. Os ingressos continuam à disposição do torcedor da Macaca, ao preço de R$ 40 a inteira e 20 a meia entrada. A Ponte entra em campo pressionada, porque está a apenas 3 pontos do primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Aliás, esta é a pior diferença, né? A menor diferença desde o início desta competição. O time que o técnico Doriva esboçou nesta manhã tem 3 novidades em relação à equipe que empatou por 0-0 com a Chapecoense, com grande destaque para a entrada de Adrianinho no lugar do suspenso Felipe Azevedo. As outras 2 modificações já eram aguardadas, né? Os retornos do Fernando Bob e também do Birubiru. Mas antes de passar a limpo este time da Ponte Preta, que deve entrar em campo amanhã contra a equipe do Vasco da Gama, apenas um detalhe no mínimo curioso. Hoje pela manhã estiveram aqui no Majestoso 2 representantes da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e eles estiveram aqui realizando vistorias no gramado do Majestoso, realizando algumas medições em todo o complexo aqui do estádio Moisés Lucarelli, com o objetivo de tentar manter um padrão em todos os estádios do Campeonato Brasileiro. O time já está praticamente definido e existe uma grande preocupação também em função do próprio gramado, que foi vistoriado aqui por estes representantes da CBF. Isso porque ontem ocorreu uma partida da Série D entre Red Bull e Operário, uma partida realizada debaixo de chuva. O mesmo acontece nesta manhã, neste treinamento definitivo para o jogo contra a equipe do Vasco, e num prazo de 12 dias serão 4 partidas aqui no Majestoso. Então, preocupação, existe sim um certo receio em relação às condições do gramado nesta sequência importantíssima da Ponte no Campeonato Brasileiro. O time que deve entrar em campo amanhã tem o retorno do Fernando Bob e do Birubiru, a entrada do Adrianinho no lugar do Felipe Azevedo e o Diego Oliveira sendo mantido no ataque. Isso porque o Borges sequer subiu para o gramado mais uma vez, realizou um exame pela manhã nesta terça-feira, ainda aguarda o resultado deste exame e pode entrar em campo, mas a tendência é de que ele fique de fora em mais uma partida. O time que treinou e que deve entrar em campo tem Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Renato Chaves, Ferron e Gilson, meio campo de Josimar, Fernando Bob, Elton e Adrianinho, e um pouco mais à frente, Birubiru e Diego Oliveira. Esta é a Ponte Preta já praticamente definida, né? Ainda faltando esta questão envolvendo o atacante Borges, mas que muito provavelmente ficará de fora mais uma vez. Então a Ponte já definida para enfrentar o lanterna do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama. Certamente um jogo complicado, apesar da condição de tabela da equipe carioca. A partir das 7h30 a bola rola amanhã. E a gente aproveita para reforçar mais uma vez o convite para o torcedor da Macaca, ingressos à disposição ao preço de R$ 40 a inteira e 20 a meia entrada. Batista.
Muito obrigado, Vinícius. Alô, Douglas Taralo. Douglas Taralo, Douglão, curtindo aqui o nosso programa. Um grande abraço. Vamos falar da Ponte Preta. O pai do Douglas Taralo foi um daqueles que ajudaram a construir o estádio Moisés Lucarelli, dali aonde estava o Vinícius Bueno. Tô com saudade do Bacalhau. Ah, sem dúvida, Bacalhau. Olha, vamos falar da Macaca. O jogo é contra o Vasco, 7h30 da noite. Borges novamente não estará em campo. O Borges, que veio para ser uma solução, para marcar os gols, se transformou num imenso problema. O cara não joga, é uma dificuldade enorme, é um negócio terrível. E a Ponte não marca gol e passa jogo e não marca gol. Olha, mais fácil parir numa bigorna do que a Ponte fazer um gol, hein, Zé? Olha, eu queria falar antes sobre essa bigorna, eu concordo plenamente, o Borges veio para ser uma solução e transformou-se num grande problema, porque ganha bem, porque ele merece ganhar bem, mas não joga, né? Não joga. O Luiz Fabiano, lá no São Paulo, também perguntaram para o Miguel Aidar, você vai renovar o contrato do Luiz Fabiano? Ele falou, primeiro ele precisa jogar, depois a gente discute o assunto. O Borges é a mesma coisa. Eu queria falar dessa medição. Essa medição, salvo algum engano, os técnicos de futebol pediram para a CBF que no ano que vem todos os estádios tenham o mesmo tamanho. Todos. O único pedido singelo dos treinadores. E agora eles estão medindo. São funcionários da CBF. Isso. A única coisa que eu questiono aí é por que tem que se mandar funcionários especiais para fazer esse tipo de medida. Não era mais fácil pedir que cada clube mandasse o tamanho do seu estádio? Quanto é que mede o seu gramado? Tanto por tanto. Tá bom. Cada um pega o seu. Qual é que vai ser o padrão do ano que vem? Tanto por tanto. Cada um conserta o seu e confere depois, se for o caso. Agora, conferir agora, para quê? Se depois do ano que vem que vão estabelecer o padrão. Isso chama-se muito dinheiro no bolso, por isso acaba sendo jogado fora. Bom, vamos lá, CH, falando do jogo contra o Vasco. A Ponte vai com 3 volantes. Um meia, Adrianinho. Aliás, essa é a boa notícia, né? O Adrianinho recuperado, estará de volta, muita qualidade técnica. É um jogador que comanda aquele meio-campo. O que você acha que a Ponte fará contra o Vasco? O Vasco foi inofensivo nas últimas partidas, por isso está colecionando esses resultados péssimos, está na última colocação do campeonato e não deve, na teoria, demonstrar muita resistência para a Ponte. O problema é que a Ponte não vai ter Borges, o Adrianinho está sem ritmo de jogo, mas é uma grande notícia ele estar no time. A Ponte vai, porque não conta com o Borges, jogar com mais um volante de marcação. Não é o ideal quando se joga em casa. Então é um cenário perigoso, mas obrigatório de vitória da Ponte. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. O problema é não ter o Borges, eu concordo com você. Essa história, essa grande novela, ela está mais atrapalhando do que colaborando. O custo-benefício está ficando muito alto. Está difícil realmente. Quando é que o Borges vai jogar? Quando o Borges vai aparecer para fazer os gols que a Ponte precisa? Aliás, a Ponte está no mercado buscando artilheiros, homens que façam os gols e o Borges não faz a parte dele. Está machucado, tudo bem, mas, poxa, como é que faz? Vai fazer muita falta e por isso o Diego Oliveira vai ter que fazer de novo um trabalho que ele não fez bem no campeonato. Jogar de costas para o gol. De qualquer maneira, se tem a péssima notícia de não contar com o Borges, eu concordo com você. Eu acho que o Adrianinho está mais do que na hora de ganhar uma oportunidade. Olha, como ninguém conseguiu acertar esse meio-campo, né? Estou falando dos meias. O Doriva ele pode achar a solução dentro dos próprios jogadores que vão atuar. Por exemplo, o Bob tem muita qualidade técnica, canhoto, jogador de imensa qualidade. Por que ele não coloca o Bob para fazer o trabalho em uma das meias? Ele tem muita qualidade técnica para jogar de volante. E veja como são as coisas do futebol. Às vezes, essa qualidade técnica para um jogador que joga atrás pode prejudicar. Por exemplo, jogo contra o Corinthians, lá nas quartas de final do Campeonato Paulista, uma falha do Bob, e que acabou resultando num gol da equipe do Corinthians. O último jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli contra a equipe do Cruzeiro, o Bob tentou sair jogando porque ele não sabe dar chutão, não está no DNA dele. Estava lá dentro da área, volante, ajudando o sistema defensivo e aí chutou uma bola curta na perna do jogador do Cruzeiro, resultou no gol da equipe do Cruzeiro. Batista. Então coloca o Bob para jogar na meia, então fica Josimar na cabeça da área, volantão, marcador, pegador, Elton de segundo volante e Bob de meia com Adrianinho na outra meia.
Essa sugestão que você está dando, eu dei lá na Rádio Bandeirantes. Mas, ao contrário da minha sugestão e da sua, disse-nos o Vinícius Bueno de que quem está chegando mais ao gol é o Elton. Ou seja, não entendi, tá? Não entendi. O Elton é o cara que está tendo mais liberdade para chegar ao gol. Por características, Zé. Por características. Mas uma coisa não invalida a outra, Zé. Não, eu sei. Então, mas está chegando o Elton. O Bob é que teria que ter menos obrigação de marcar. É nesse ponto que eu quero colocar. Se ele tem obrigação de armar, ele precisa ter menos obrigação de marcar. Se continuar deixando com ele a obrigação de marcar para poder liberar o Elton, aí fica mais complicado. Você quer ver uma outra opção que o Doriva poderia colocar? Ele tem 2 laterais de ótima qualidade. Um no banco, Gilson jogando, João Paulo no banco. É um desperdício. É um desperdício, porque o João Paulo é um baita de um lateral esquerdo. Mas ainda está sem ritmo. Então poderia colocar o Gilson, que o ano passado jogou muito bem, de meia. Sem invenção. Disputando a Série B, ó, invenção. Pô, quem Se tá lá não tá, os dois estivessem quem tá lá no não mesmo tá resolvendo. nível, tudo bem. Os dois não estão ainda no mesmo é nível. Aquele que acha o dentro João do Paulo opção. ainda não está Por pronto. exemplo, Gilson não está Kleina na pronto. Série B não colocou o Wendel para jogar de meia. Você tá resolveu querendo o ser problema. inventor. Isso é invenção do senhor. Invenção não, resolveu. Invenção. Eu tô dando para você, eu tô dando um fato concreto. Que ele resolveu o problema Agora, com o lateral esquerdo. Mas vai piorar a lateral esquerda. O João Paulo não está com ritmo ainda. Ele pode ficar, mas ainda não está. Vai ter ritmo quando? Você vai desarrumar a lateral esquerda para contratar, para acertar o meio? Ele jogou inteira contra a Chapecoense e não comprometeu. Você desarruma a lateral esquerda para consertar o meio? Você conserta um lugar e desconserta outro? De maneira alguma. Você tá maluco? Pode entregar a lateral esquerda pro João Paulo, que ele dá conta. Ainda não. É muito bom. Ainda não. Jogou uma partida inteira contra a Chapecoense e não comprometeu. E não tem um meia, não tem ninguém para resolver aquele problema. Não, o Ravanelli, o cara é muito bom, mas desde que seja na sub-23, né? Sub-20. Chega na hora do profissional... Mais coerente. Chega na hora do profissional, não serve. Por isso é que o Parraga acabou sendo dispensado. Porque, eu não sei se a culpa é só dele, Parraga, mas cadê o centroavante das categorias de base para entrar agora? Não tem. Não tem. Cadê o Ravanelli, que está lá, mas não colocam no time também? Ah, ele não serve? Então, quando é que ele vai servir, gente? A Ponte está em 14º lugar. Se o jogador não serve para um time do 14º lugar, é complicado, tem alguma coisa errada. Outra coisa aí, não acha centroavante. Pô, busca o Anderson Aquino, tá lá no Santa Cruz, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, marcou 10 gols. E olha, o Jobinho eu trouxe no programa aqui, tava dando sopa aí, era jogador do Rio Branco de Americana. A Ponte não pegou Jobinho, o Guarani não pegou Jobinho, e o Jobinho foi pro Bragantino. É o terceiro artilheiro da Série B do Agora vira todo mundo pai de todo mundo. Não serviu pro Guarani, já percebeu? Os inteligentes que acham que conhecem futebol. Ah, não, Jobinho. Agora todo mundo virou pai de todo mundo. Terceiro artilheiro. E eu disse aqui nesse programa, falei, será um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que se você comparar com Felipe, Badi, não sei o que, Moura... Claro que é melhor. Mas lá era melhor? Eu vou comparar com quem? Eu tenho que comparar com os jogadores que estão na Ponte e os jogadores que estão com o Guarani. Jogador de Série B, Eu não posso comparar com os jogadores do Corinthians, pô. Você é jogador de Série B. Atenção, o Clube Abresc vai realizar no próximo dia 19, às 13 horas, uma seletiva de vôlei feminino. Para participar da peneira, meninas nascidas entre 2001 e 2003 podem comparecer lá no ginásio do Taquaral com RG e 1 quilo de alimento não perecível. As garotas aprovadas terão oportunidade de fazer parte da equipe feminina de vôlei de Campinas. Quero mandar aqui um grande abraço para o Aldo Lemão. Aldo Lemão, ele é o autor intelectual da frase. Foi ele que cunhou essa frase. Tô aqui na luta e na labuta como um autêntico filho da pátria. Que susto, hein? Pelo amor de Deus. 30 segundos pra você falar isso? É a frase do cara, pô. Tem que dar uma ênfase. Meu Deus do céu. E atenção agora para a tabelinha que o Banco do Brasil está fazendo com você, servidor municipal de Campinas. Você sabia que tem o direito de escolher o banco para receber o seu salário?
Por isso, compare bem e continue a receber o seu salário no Banco do Brasil. Olha só que golaços! Recebendo o seu salário no Banco do Brasil, você tem pacote de serviços completo e ainda por cima sem pagar a tarifa por 1 ano. Tem crédito consignado com as melhores taxas e os maiores prazos para pagar. Tem também cartão de crédito sem anuidade por 1 ano. E só no banco você tem o programa de relacionamento Ponto para você. Com ele, você pode trocar pontos por crédito para celular, eletrodomésticos e passagens aéreas. Servidor Municipal de Campinas. Procure uma agência, preencha o termo de transferência e entregue no banco que você recebe o seu salário. Assim, você pode continuar a contar com estes e todos os benefícios que só o maior banco do Brasil pode oferecer. Conte sempre com o Banco do Brasil. Um rápido intervalo, voltamos já já. Daqui a pouco tem Neto Locke, o Boca Larga.